Tudo bem, galerinha do quarto ano? Vamos dar início a mais uma videoaula, né? E vamos iniciar a nossa videoaula com a correção da atividade Foi para Casa, que está aí na página 185 e na página 186. Nessa página aí, 185, vocês vão encontrar essa atividade aí, que diz assim, ó. Efetue as multiplicações. Então, o primeiro aí são multiplicações. Na primeira coluna, todas as multiplicações com 10. Então, vai ficar aí 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. Na segunda coluna, 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. E 2 vezes 100, 200. Vamos para o segundo. Observe e responda. Letra A. Quanto custarão 10 pacotes iguais a esse? Então, aí vamos lá. Pega aí 2, que é o valor do pacote, vezes 10, vai dar 20. Custará 20 reais. Lembrem de colocar aí o sinal, ó, o R, o sinal do cifrão, que a gente está falando de dinheiro, viu? 20 reais. Vamos aí para a letra B. Quantas latinhas haverá em 100 pacotes iguais a esse? Então, primeiro vamos descobrir quantas latinhas tem aí. 12 latinhas vezes 100 vai ser igual a 1.200 latinhas. Resposta da letra B. Vamos lá para a letra C em cima. 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 5 toneladas é igual a 5 vezes 1.000, 5.000 quilogramas. 15 toneladas é igual a 15.000 quilogramas. E 150 toneladas é igual a 150.000 quilogramas. Terceiro, veja a decomposição de um número. Então, o número está aí, ó. 50.000, 3.210 e 4. Né? Se a gente fosse ler, ia ser 53.214. Vamos fazer a mesma coisa com os números embaixo. Onde tem 24, vamos colocar 20 mais 4. Na letra B, 300 mais 20 mais 5. Na letra C, 2.000 mais 10 mais 4. E na letra D, 30.000 mais 1.000 mais 800 mais 60 e mais 2. Vamos aí para a próxima página. A próxima página diz assim: leia o problema e também o que Raul está dizendo. Então, o primeiro problema é assim. As costureiras retiram todo dia do depósito da oficina onde trabalham 32 carretéis de linhas para criar suas confecções. No início do mês, havia no depósito 536 carretéis. Agora, passados 14 dias, quantos carretéis há no depósito? Aí vamos ver o que o menininho está dizendo para a gente de dica. Ó. Para começar, eu pensei em 2 perguntas envolvendo os dados do problema. Primeira, se todos os dias as costureiras usam 32 carretéis, quantos carretéis serão usados em 14 dias? Eu vou precisar do resultado de uma multiplicação. 2. Se no começo do mês havia 536 carretéis, tirando o que elas usaram em 14 dias, quantos carretéis sobraram? Eu vou usar o resultado de uma subtração. Então vamos aí. Com base nisso, qual das estratégias abaixo resolve o problema? Marque um X. Então é a letra B, né? Ele vai calcular 32 vezes 14, que vai dar 448, e depois ele vai calcular 536 menos 448, que vai dar 88. Então vamos fazer um X aí no quadrinho do meio, que é a letra B. O 2 diz assim: leia o problema a seguir. A dona do mercado tinha 525 litros de leite em caixinha e quis fazer uma promoção. Baixou o preço e com isso as vendas aumentaram. No primeiro dia da promoção foram vendidas 289 caixinhas de leite e no segundo dia foram vendidas 2 centenas. Quantas caixinhas de leite ainda estão à venda?
elabore uma estratégia e registre no caderno. Então, o que a gente pode fazer aí no primeiro? Ó? Ela tinha 525 caixinhas de leite. Ela baixou o preço e isso aumentou as vendas. No primeiro dia da promoção foram vendidas, aí a gente bota menos 525 menos 289 caixinhas, que vai sobrar 236. 525 menos 289 vai sobrar 236. No outro dia, ela disse que foi vendida 2 centenas, né? Então, foram vendidas 200. Então, 236 menos 200 é igual a 36. Quantas caixinhas ainda tem para ser vendida? Somente 36. Então, no primeiro, a gente fazer uma subtração com o valor total, que era 525 menos o que ela vendeu no primeiro dia, que era os 289. Sobra aí 236, aí a gente vai pegar o 236, né? Vamos fazer outra subtração, que é menos as 2 centenas, e aí vamos descobrir quantas caixinhas ainda tem, somente 36 caixinhas. Não esqueçam aí de colocar, né, a questão da autocorreção do conteúdo, e vamos pegar o nosso livro aí de História. E vamos abrir na página 297. Nessa página 297, vocês vão encontrar esse conteúdo aí, ó. Os escravizados vinham de várias regiões da África. Página 297. Então vamos lá. As pessoas escravizadas vinham de diversos pontos da África, por isso tinham religiões e línguas diferentes. Então, apesar delas estarem ali no mesmo lugar, elas tinham costumes, religiões e até falavam línguas diferentes. Aí a prova que trouxe, ó, grupos diferentes da África, tá vendo? Ó? Todos moravam no mesmo lugar, mas é perceptível, né? Até a fisionomia deles são diferentes. Cultuavam, né? Acreditavam em rituais diferentes e até falavam línguas diferentes. Os europeus, eles se interessavam pela compra dos escravos. Só que como os europeus, especificamente aí os portugueses, eles utilizavam um método para, vamos dizer assim, justificar a escravidão. Que método era esse? Ó? Para justificar o tráfico negreiro, os europeus criaram várias teorias, onde defendiam a superioridade da cultura europeia frente à cultura africana. Então, para eles, o que justificava ali o tráfico negreiro era porque eles eram superiores aos africanos. E essa teoria, gente, até hoje ela está muito arraigada nas pessoas. As pessoas ainda acham que pela cor da pele um é maior que o outro, né? É mais importante, tem mais direitos, porque isso aí já veio da teoria dos europeus, que achavam que o tráfico negreiro era justificável porque eles eram superiores aos africanos. Então, se eles eram superiores, né? Eram mais importantes, eles poderiam utilizar os africanos como escravos. Então, para justificar isso aí, ó, você tratar os negros como se fossem bichos, porque esse tráfico negreiro acontecia assim. Isso aí é um porão de um navio, onde os negros eram jogados lá dentro, né? Eles eram capturados, a gente já viu isso na aula passada, lá na África. Eles utilizaram, os portugueses, até uma tradição dos africanos, que quando eles guerreavam uma tribo com a outra, a tribo que perdia, né, ia se tornar escravo daquela tribo que venceu. Os portugueses utilizaram essa tradição, né, chegaram lá para fazer a exploração do território, porque nesse período, nesse percurso que eles faziam,
de Portugal, de Lisboa, até chegar lá na Índia, eles passavam pelo continente africano e paravam os navios ali, faziam exploração e nesse processo de exploração eles acabaram escravizando os africanos. Então, como é que eles levavam esses africanos para lá, para Portugal ou para aqui para o Brasil? Assim, nos porões dos navios, eles eram jogados aí, muitos morriam no percurso e morriam e eram jogados no mar, né? Não existia nenhum respeito com eles, com a vida deles, porque eles já tinham criado uma teoria na cabeça deles que os escravos, né, os africanos estavam ali para servi-los, porque eles eram superiores aos africanos. Percebemos assim até como eles se comportavam, né? Os portugueses todos se vestiam com pompas, né? Com roupas muito bonitas, muito chique. E aí eles não aprendiam, eles não sabiam respeitar as tradições, as vestimentas, a cultura, a religião de ninguém. Eles achavam que a deles era a correta e por ser os corretos, eles eram superiores. Os escravos lutaram contra a escravidão, né? Os africanos, eles não aceitaram essa situação de bom grado, não. Eles lutavam de todas as formas possíveis, né? Eles fugiam ali, eles fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos e não se dedicavam ao trabalho. Até porque eles não tinham uma condição de vida boa, né? Quando eles eram traficados, vendidos nas feiras de escravos e eram arrematados pelos senhores de engenho e iam para as fazendas trabalhar, lá eles não iam ser remunerados, não iam ser tratados como pessoas e sim como animais. Então, nesse processo, sempre que eles se rebelavam, eles sofriam maus tratos, eles eram colocados no tronco, né, eram chicoteados, e aí eles faziam o quê? Tentavam fugir dessa condição. Tanto que durante esse processo de fuga deles, deu origem a uns quilombos, que eram locais onde os negros se reuniam, né, para se protegerem contra os senhores de engenho. Então, eles foram fazendo comunidades para proteção e essas comunidades receberam o nome de quilombos. Então, durante todo o processo de escravidão dos negros no Brasil, o negro ele não ficou passivo à escravidão, não. Ele tentou, de todas as formas possíveis, fugir. Até porque os portugueses criavam muitas artimanhas para impedir que os negros fugissem, se rebelassem, criassem quilombos. Eles se valiam do fato de existir diversas línguas lá na África e quando eles traziam os negros para cá, eles tinham o cuidado, né, a preocupação de separar eles de acordo com isso. Quem falasse a mesma língua precisava ser separado. Então ele colocava negros de linguagem que falavam línguas diferentes juntos, mas nem isso adiantava. Por quê? Porque eles tentavam fugir de todas as formas. E esse processo de escravidão no Brasil é um fato vergonhoso do nosso país, né? Tanto que até hoje ainda sofremos a questão da discriminação, porque o homem moderno, o homem contemporâneo, ainda não entendeu que a escravidão acabou e que as pessoas hoje não são segregadas, diferenciadas pela cor da pele, né? Ainda existe sim muito preconceito, as oportunidades para as pessoas da raça negra ainda é muito diferente entre eles, entre o branco e o negro, porque o negro ainda é visto pela sociedade como marginal, né? As pessoas não escutam muito ou então não dão muito valor a essa questão. Tanto que a mídia agora está aí, né? Falando a todo momento sobre essa questão do racismo, com a morte daquele homem nos Estados Unidos, com a morte dos jovens aqui no Brasil. Então, isso não ficou no passado, lá na época dos europeus. Infelizmente, isso ultrapassou o tempo. Nós estamos aí no século XXI e as pessoas ainda têm uma cabeça como se tivessem há muito tempo atrás, quando a escravidão ainda fazia parte do nosso cotidiano. Mas não podemos negar
que no nosso país existem influências africanas, que eles não vieram contribuir, além, né, do trabalho que tinha braçal, de trabalhar mesmo na lavoura e tudo mais, o negro, né, os africanos deixaram pra gente aqui no Brasil muitas influências, muitas heranças, a começar a língua, o português que é falado no Brasil. Se a gente fosse realmente falar uma coisa de origem do nosso país, todo mundo ia falar a língua indígena. Mas a língua portuguesa é uma herança aí, né, do português que fala no Brasil, é uma herança dos africanos. A música e a dança, a gente herdamos ritmos como o batuque, o samba e o maracatu. São todas danças de origem africanas. Lutas e esporte. A capoeira era uma luta que os escravos praticavam para defesa, né? Lá no tempo da escravidão, eles praticavam a capoeira como uma forma de defesa. Mais tarde, hoje, no tempo atual, ela se tornou uma mistura de esporte e dança. Então, as pessoas hoje praticam capoeira para ficar em forma e também é uma forma de dança, né? É uma cultura que veio e ficou no nosso país através dos africanos. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo dando aí uma resumo sobre essa questão de como começou. Escravidão. Um termo bem... Escravidão. Um termo bem polêmico, não é mesmo? Ao ouvirmos essa palavra, logo nos vem à mente os negros trazidos da África. Escravidão. Um termo bem polêmico, não é mesmo? Ao ouvirmos essa palavra, logo nos vem à mente os negros trazidos da África. Por isso, então, vamos ver como tudo isso começou. Ao chegar no lugar que hoje chamamos de Brasil, os portugueses tinham um objetivo: explorar ao máximo a terra descoberta. Queriam obter lucros e, claro, ultrapassar sua grande rival, a Espanha. De início, tentaram o sucesso na extração de minérios, como o ouro, a prata, metais muito valorizados na Europa. Mas não deu certo. O Brasil não tinha tanto ouro assim. Pensaram então, e agora? Como compensar os investimentos feitos na colônia? Tentaram o pau-brasil, mas também não deu certo. Os portugueses tiveram então uma grande ideia: investir em algo mais lucrativo que o ouro e tão doce quanto o mel. Opa, mas peraí, essa aí não é a Mel Lisboa? Apesar de que tem tudo a ver, não é? Lisboa, Portugal... Não, mas esse mel aí, isso. Mas então, o que era mais lucrativo do que o ouro e tão doce quanto o mel? Isso, o açúcar. Isso mesmo, esse açúcar aí, branquinho, que todo mundo tem em casa. Este produto era extraído da cana-de-açúcar por meio dos engenhos. Além disso, começaram a cultivar o algodão, o fumo e a investir na pecuária. Porém, os trabalhos nas plantações e nos engenhos, onde se fabricava o açúcar, exigiam muita gente. Como nenhum português estava disposto a trabalhar o dia todo no canavial, os colonos recorreram então aos índios. Em troca de seu trabalho árduo, os índios recebiam o quê? Um espelho. Um simples espelho. Ou uma faca, ou coisa assim. Pois é, trabalhavam duro só para ganhar esses objetos de pouquíssimo valor. Mas, para a lavoura, a escravidão indígena não deu bons resultados. Os índios passaram a não querer mais trabalhar, pois estavam acostumados a uma vida livre, além de serem defendidos pelos jesuítas. Os jesuítas diziam que os índios precisavam ser catequizados para se aproximarem de Deus. Portanto, os colonos precisavam de outra opção de mão de obra. Mas qual? É isso aí, é isso mesmo que você está pensando.
os escravos vindos da África. Milhões de escravos vindos de lá entraram no Brasil por meio do lucrativo tráfico de pessoas. Até o século XVI, muitos escravos vinham de Guiné, Angola ou Moçambique. Os portos do Brasil que mais escravos africanos receberam foram os de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Nessas cidades, os negros, assim que chegavam, recebiam forte alimentação na base do milho para recuperar as forças perdidas durante a viagem. Depois, eram vendidos em leilão. Eles eram vendidos como animais. Por isso, os compradores observavam o físico do escravo. Tinham um preço mais elevado os escravos que tinham dentes bons, canelas finas, quadril estreito e calcanhares altos. Uma avaliação completamente racista. A viagem da África ao Brasil era feita em embarcações chamadas de navio negreiro. Você acha que os navios eram bem confortáveis? Para os portugueses, sim, mas para os escravos era um verdadeiro inferno. Ficavam nos porões do navio, onde haviam de 100 a 400 pessoas amontoadas. Viajavam quase nus, sufocados pela falta de ar e torturados pela fome e pela sede. Sem contar que a viagem levava em média 35 dias para chegar no Brasil. Muitos morreram durante a viagem. Acha que o sofrimento acabou por aqui? Não, eles ainda iriam sofrer muito, mas muito mesmo. Primeiro que eles estavam indo para um lugar que nunca tinham visto antes, onde ali tudo era diferente. A cultura, os costumes, inclusive o idioma. Estavam longe de sua família, seus amigos. Resumindo, sentiam-se como um peixe fora d'água. Ao chegar no Brasil, muitos dos escravos já eram direcionados aos canaviais. Lá trabalhavam de sol a sol nos engenhos ou na colheita da cana. Trabalhavam arduamente e tinham uma pesada rotina de trabalho, que poderia alcançar um turno de 18 horas diárias. Mas, peraí, o dia tem 24 horas, certo? E geralmente dormimos 8 horas por dia. Isso quer dizer que os escravos muitas das vezes só tinham 6 horas de sono. Não sobrava tempo para nada, só para trabalhar, comer e dormir. As condições de vida eram precárias e desumanas. Eram tratados como se fossem animais. Na verdade, hoje até um animal é tratado melhor. Sua alimentação era extremamente limitada e eram cruelmente maltratados. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos do senhor de engenho. Além disso, aqueles que se rebelavam contra os senhores do engenho eram mortos ou torturados de diversas formas, como levar chibatadas no tronco. Sem contar que muitos fazendeiros marcavam os seus escravos com ferro quente, como se fossem gado. Muitos ficavam acorrentados durante certo tempo para que não fugissem. Mediante tantas adversidades, a vida média de um escravo de campo raramente alcançava um período superior a 20 anos. Quando não estavam trabalhando, ficavam nas senzalas. Porém, eram proibidos de usar sua língua e sua cultura. Mas e a igreja? Não tinha ela contribuído para a proibição da escravidão de índios? E agora, no caso dos negros, o que ela fez? A igreja dizia que a escravização destes era uma forma de purgar os seus pecados e de convertê-los ao reino de Deus. Então, gente, aí depois do vídeo, o que eu quero de vocês aí em casa, né? O vídeo foi bem esclarecedor, resumiu tudo isso que a gente tem estudado há umas videoaulas anteriores e nessa também, né? Falou aí da questão da igreja, que achava que a escravidão para os negros era uma oportunidade deles se converterem, porque eles não cultuavam o cristianismo. Então, teve essa omissão da parte da igreja, que estavam ali para defender os indígenas, os jesuítas, mas não defender os escravos. Para casa, vocês vão fazer a leitura aí das páginas
297, 298, 299 e vão responder a atividade que vai estar na página 299, 200 e 300, né? Então, vamos ficar aí com essas atividades. Na próxima aula, quando a gente retornar, vamos começar com a correção dessas páginas aí. Então, até a próxima aula.